O Atlético está querendo saber sobre contratações. Não adianta falar outra coisa, não quer saber de contratações. Só que tem um detalhe: o homem tá na área. Não é isso? Comandante? É. Chegou. Chegou? Um abraço pra você, Romano, Alexandre, também quem tá ligado com a gente. Boa noite, né? Quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola. Pois é, Romano, as coisas vão acontecendo. Rapaz, você tava ali me zoando, né? Falando, pô, Paulinho só fica ali no telefone. E o pior que era notícia mesmo. Mas não, eu falei nisso? por causa disso. Você acredita nisso, rapaz? Vamos começar com ela então? Vamos lá. Que é a mais quente. Tô tentando apurar agora o lado de cá, o lado do Atlético. Mas na Argentina, o jornalista César Melo, que é muito reconhecido, né? Em termos de notoriedade do mercado, não só da Argentina, mas também da Liga Mexicana. Ele acaba de soltar que a negociação entre Zaratio, Racing e Atlético está muito avançada. Me estranha um pouco, porque pelo que eu apurei já ontem e hoje pela manhã, não havia nenhuma proposta, a informação do clube, aqui no caso o Atlético, em relação a isso, né? O Atlético tratava esse assunto aí como não oficial, porque não havia proposta na mesa. Então vamos aguardar, a gente está apurando aqui para saber se a situação realmente procede ou não. O que se sabe é o seguinte, viu, Romano? O Atlético tenta essa renovação com o Zaratio há quase um ano. A verdade é essa, há quase um ano. E vem se arrastando. E aí agora, lá da Argentina, houve esse contato inicialmente com o jogador, para saber se ele tinha interesse de retornar e tudo mais. E aí agora o Zaratio, ao que parece, de acordo com os colegas da Argentina, deu ok para isso e por isso as negociações, repito, de acordo com o jornalista César Melo, já estariam avançadas, mas o Atlético nega isso e diz que não tem proposta pelo Zaratio. Ele tem contrato com o Atlético até o final deste ano. E aí no meio do ano ele pode assinar com qualquer clube e no final do ano sair gratuitamente. Bom, essa é a primeira informação. Pois é. Ô Simões, a gente sabe que tem muito aquela coisa assim, o lado argentino da coisa, né? O Racing lá divulgando, tá negociando. A forçação de barra também existe, interesse, né? etc. Do outro tem um Atlético que não se pronuncia. Não, o Atlético se pronunciou, assim, mas disse que não tem proposta. Assim, não chega alguém abertamente e fala assim, não tem, não estamos negociando, etc e tal. Mas, sei lá, me parece que o Zaratio tá afim de sair. Pelo menos é a impressão que passa. Posso estar errado. Ô Romano, eu falei isso ontem, né? Mas é uma dúvida que eu tenho em relação a esse contrato de venda do Zaratio do Racing pro Atlético. Porque o Galo adquiriu 50% dos jogadores, os outros 50% dos direitos econômicos, os outros 50% continuaram com o Racing, né? E isso aconteceu no 2020, né? 20. Então ele ficou aqui parte de 20, né? Mais 21, 22, 23, 24 e aí ainda tem 25. Isso. E se chegar ao final do ano sem uma renovação, os dois perdem, né? O Atlético e o Racing, não é isso? Sim, cada um tinha. O Zaratio fica sem contrato. Fica sem contrato. Ele pode fazer igual o Gabigol fez, por exemplo. Acabou o contrato dele com o Flamengo e ele saiu do Flamengo, né? Isso ele assinar com outra equipe. E não, ele já pode assinar no meio do ano. Isso, se ele assinar com uma outra equipe, né? Não, mas mesmo se ele não assinar, mesmo que ele não assine, chegou o final deste ano, ele tá livre. Sim, ok. Ele pode decidir o futuro dele, independentemente de qualquer coisa, né? Essa questão do Racing, não acredito que o Racing vai levar o Zaratio com um contrato de 1 ano. Não, de maneira alguma. Né? O Seria Zaratio... definitivo, já quer levar de uma vez. Não, mas eu tô dizendo assim, seria um contrato maior. Oferecendo a ele. Não, claro que não. Isso. Também não. Então, eu não sei como seria esse arranjo, entendeu? Mas o que eu estou dizendo é que os dois estão aí a menos de 1 ano de perder o Zaratio. Cada um 50%. Exato. E o Atlético investiu 5,5 milhões de dólares, né? De dólares. Na contratação dele. Exatamente. Então eu acho que isso também deve pesar muito, porque os dois lados podem perder, né? Pelo que eu entendi, do que eu apurei da situação, o Atlético gostaria que ele ficasse. Gostaria da renovação com o Zaratio. Eu não tenho a menor dúvida de que o Cuca quer que ele fique. Gostaria que ele ficasse. Agora, sem renovação... Só que o empresário está arrastando isso já tem um tempo. Pois é. Né? E sem renovação se transforma num risco, né? Exatamente. Bom, Cuca tá na área, já tá por aí. Amanhã chegam os 2 auxiliares, seu irmão Cuquinha, também o Daniel Cerqueira. E já tem reunião, Romano. Já tem reunião e a apuração que a gente teve é a seguinte. O primeiro jogador que o Atlético pode anunciar até a representação ou até o final dessa semana é um lateral direito. Opa, então... É um lateral direito. Viu? É a posição que o Atlético deve começar
seus anúncios. Apuração minha, juntamente com o nosso companheiro Henrique André. Lembra que ele e o Cláudio Rezende, né? O Henrique e o Cláudio trouxeram aqui que seria um lateral direito e 3 atacantes. Sim. Então, o lateral direito, aliás, digamos que nesse momento do mercado é o menos badalado, porque a gente não tem o nome ainda, né? Ninguém comentou a respeito disso. Mas o lateral direito deve ser o primeiro nome, a primeira posição que o Atlético deve anunciar o seu nome até o final dessa semana. E em relação aos atacantes, aí, Romano, é o seguinte. Peraí, o atacante você vai guardar para depois do intervalo, porque deixa eu entrar aqui com o Simões nessa situação da lateral. Tem muita gente aqui, tem até aqui o Vince Toronto, que ele falou um negócio aqui interessante. O Racing está querendo usar o Zaratio, então manda o Gaston Martirena, lateral direito. Bom jogador, hein? Não, acertou com o PSV jogador. Agora, recentemente. O Racing queria muita grana nele. É bom jogador, hein? Bom jogador. Então, se quer levar, beleza. Tá? Manda o Martirena pro Atlético. É interessante, é bom jogador realmente. Paulinho, e os atacantes do Atlético em Paulo Azeredo? Bom, vamos lá, Romano, é o que a turma mais quer saber, né? E no ataque o Atlético está escolhendo a dedo, o Atlético está sendo seletivo, por isso a expectativa é que os 3 nomes que o Atlético anuncie possam ser divulgados nas próximas 2 ou 3 semanas. Os nomes, nesse momento, novidade pra ninguém, né? Nenhum mistério, são de Arthur. Aliás, tem até foto do Arthur aí, pessoal que puder passar aí. Hoje estava acompanhando o Instagram do Arthur. Ele está mantendo a forma lá em Fortaleza, né? Tá mantendo sua forma lá em Fortaleza. Hoje estava com alguns companheiros de bola lá do Fortaleza. Tava lá com o Moisés, né? Atacante, o Rossato também, jogador do Fortaleza. E lembrando que ele é cearense de Fortaleza. Exatamente. Quem estiver no YouTube aí verá essa foto daqui a pouquinho, então, do Arthur mantendo sua forma. Aí, ó, tá aí o Arthur mantendo a forma lá numa academia em Fortaleza, uma academia de futebol. Até procurei saber a respeito desse lugar aí com o nosso querido Marcel Rizzo. Mas não é só o Arthur que o Atlético já fez aliás, o Arthur é o que o Atlético fez a proposta oficial. Mas não é só o Arthur que o Atlético está garimpando, está olhando, né? E as coisas acontecem, mudam muito rápido mesmo, viu, o Romano? Por exemplo, o Rony. Hoje, abriu o Instagram, Palmeiras e Fluminense se acertam. Só falta o Rony agora aceitar a proposta. O Rony não aceitou a proposta. Ele continuou no Palmeiras. Então, negociações são assim, né? No caso do Rony com o Atlético, há sim um interesse. O Atlético iniciou, sondou a situação, me parece, pelo que eu pude apurar, se assustou um pouco com os números, mas ainda não há uma desistência no caso do Rony. Mesma coisa, falamos aqui mais cedo, em relação ao Bruno Henrique, que é uma situação ainda mais difícil, que é um cara muito, muito grande, né? Dentro do cenário nacional, o Bruno Henrique. O que a gente sabe, viu, Romano, é que já tivemos alguns contatos, já trouxemos a informação aqui na Itatiaia, e que pelo que eu pude sentir, até hoje conversei com uma pessoa no Rio de Janeiro, agora no finalzinho aqui, antes de começar a turma do bate-bola, pelo que eu pude sentir é o seguinte, entre Atlético e Bruno Henrique, não haveria problemas de acerto não, viu, Romano? Até por questão de vontade, né? De ambos os lados. Agora, uma negociação, tudo pode acontecer, o Atlético tem que se acertar, não só com o Bruno, mas tem que buscar acerto também com o Flamengo. Da mesma forma, o Atlético tem que se acertar com o Rony e com o Palmeiras, e o Arthur, o Zenit e com o próprio jogador. Então são situações, essas especificamente, só exemplificando, que demandam um tempo maior. E o torcedor, eu sei que fica na angústia, o tanto de mensagem que a gente recebe aqui no WhatsApp, os atleticanos, amigos atleticanos, ficam angustiados sim, mas quando você vai seletivo ao mercado, e aí a promessa é essa, de trazer nomes que venham para agregar, vestir a camisa e jogar. Então, essa realmente é aquilo que a gente tem. O Henrique já trouxe isso aqui, a informação também na Itatiaia, o Cláudio Rezende, que a ideia é essa, chegar para jogar. Então, você tem que ser seletivo mesmo para escolher a dedo e trazer a peça correta. Ô, Alexandre, se não tem problema para acertar financeiramente entre Bruno Henrique e Atlético, é porque já andaram conversando. E é meio caminho andado, com certeza, né? O Romano, o desejo do jogador sempre é muito importante em qualquer negociação. E a gente até entende, né? Porque assim, o Bruno Henrique já é um cara realizado, acho que financeiramente e até esportivamente, né? Ganhou tudo no Flamengo. Tirando o Mundial de Clubes, ele ganhou tudo no Flamengo, né? E sendo protagonista, tá? E terminou o ano bem, né, Simões?
Terminou o ano muito bem. É interessante que os dois estavam embaixo, ele e o Gabigol, eles terminaram o ano muito bem no Flamengo e sob o comando principalmente do Felipe Luiz. Né? Mas eu vi uma situação hoje também, o Flamengo quer de todo jeito, o Felipe Luiz quer o Juninho, é um atacante lá do clube do Azerbaijão, que até ia pro Sevilha. Isso. E aí já conversou e já convenceu a ele a não ir pro Sevilha. E ele quer de todo jeito esse jogador, então é mais um atacante que o Flamengo vai levar pra lá. O Flamengo ainda deve o Alan? Não sei. Essa informação não tem. Mas a questão toda é a seguinte, né? E a gente entende também, pro Bruno Henrique, você pensa bem, o Bruno Henrique é de Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte, morador ali do campo do Inconfidência. Atleticano. E jogou Copa Itatiaia, foi revelado até tardiamente, né? 18 anos. O Bruno Henrique. E de repente, tem a oportunidade de jogar num grande clube da cidade dele. Então isso também é uma coisa que com certeza pesa, né? Clube do coração dele, né? Não é nenhum mistério pra ninguém. Tem foto dele aí na internet, né? Isso, independentemente disso, é uma espécie de uma consagração do cara, né? De ter, ele disputou a Copa Itatiaia pela Inconfidência, né? Foi campeão. O Bruno Henrique foi campeão da Copa Itatiaia. E aí chamou atenção. Isso. Aí foi o Juninho Neymar pelo Cruzeiro. Aí do Cruzeiro ele foi emprestado pro Uberlândia. Do Uberlândia ele não teve chance aqui, aí ele foi emprestado pro... Não, quem comprou ele foi o Goiás. Não, o Uberlândia comprou ele do Cruzeiro, aí ele foi emprestado pro Itubiara. Aí ele arrebentou no Itubiara, o Juninho Neymar não quis, voltou, aí o Goiás o contratou. Aí ele foi pra Alemanha, da Alemanha voltou pro Santos e aí foi essa história. Então é isso, né? Pro cara é uma consagração, né? Pra quem jogava futebol amador em Belo Horizonte, de repente voltar para a cidade para defender o Atlético. Então, eu acho que esse lado também, a questão é que o Bruno Henrique tem 2 anos de contrato ainda com o Flamengo, né? E deve ser um belíssimo contrato, né? E aí tem todo esse aspecto também, tá? Mas o Flamengo, como o Romano colocou aqui, o Flamengo tem atacante sobrando, né, cara? O Flamengo só pro lado esquerdo ainda tem o Everton Cebolinha, que tava machucado, mas tá voltando. O Michael. O que tá faltando aí nessa negociação toda são... vamos dizer assim, 2 coisas acontecerem. O Bruno, pelo que a gente apura, né? Por tudo isso que vocês falaram aí, gostaria, né? Que isso acontecesse. O Atlético nem se fala, o atleticano fica maluco quando se fala em Bruno Henrique, já há algum tempo, não é de hoje não, né? Já há algum tempo, né? O Atlético também quer. E agora, o que falta é o acerto realmente entre Flamengo e Atlético, né? Pelo que eu pude sentir, entre Flamengo e Atlético. E aí também conversei a esposa, né? Voltar, vir pra terrinha, comer aquele pão de queijo, tomar aquele cafezinho. Não é ruim não, né, Romano? Não é ruim não, né? Não, e ele gostaria de dar esse presente também. Aí eu tenho um amigo que é muito amigo da família dele, dar esse presente pro avô. O avô é o que criou o Bruno Henrique. E o avô é atleticano. Sim. E ele gostaria de dar também esse presente pro avô. E ele tem casa aqui em Lagoa Santa, né? Tem casa sim. Tem casa aqui sim. Vamos aguardar, Romano. Não é uma situação, igual eu falei aqui, quando você vai pegar... o cara, quando você vai contratar jogadores de tanta qualidade, como o Arthur, como o Rony, como o Bruno Henrique, são jogadores que demandam tempo, gente. Isso não é... Acabei de dar um exemplo aqui, né? O Palmeiras estava fechado com o Rony de tarde, de noitinha, no início da noite já não estava fechado mais. Fluminense. O Fluminense, desculpa. Então detalhe. Fluminense. Por exemplo, outra situação aqui que eu vi hoje também, né? Que acontece muitas vezes no futebol isso, hein? O Palmeiras se acertou com o Andréas Pereira, falta se acertar com o Furra, né? Então... o mercado é assim para todo mundo, é difícil, é assim mesmo, mas tem que ter calma, paciência, que o Atlético está trabalhando para trazer bons nomes. E tem